Olá, meu nome é Clermen. Para você que está assistindo meu vídeo, deixe lá o seu like e inscreva-se no meu canal. E toda vez que eu postar um vídeo novo, você receberá uma notificação. A Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem no Jardim do Éden para adorá-lo, para contemplar a beleza, a santidade dele em adoração. Ele quer nos pegar nas suas mãos, quer cuidar de nós, assim como a mãe cuida do seu filho, que ama, assim como o oleiro faz o vaso da forma que ele quer, assim Deus também ele quer nos dar a forma que ele quer. Ele quer nos criar, nos cuidar de cada um de nós, assim como o oleiro cuida do vaso que ele quer. Jesus nos diz em João 4:23 que porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Mas ainda nos tempos de hoje, a humanidade se esqueceu de Deus, deixando-se à deriva. Então o caos ele entrou na terra, e muitos não sabem nem o motivo de tanta coisa ruim ter acontecido na terra. Mas existe ainda uma solução. É somente quando nós nos voltamos para Deus. É somente quando o coração da humanidade se volta mais para o Senhor, para a adoração, quando é braço a adorar a Deus. É o que nós vamos falar nesse vídeo. A primeira coisa que vamos falar aqui para se chegar na presença de Deus é se humilhando. Porque quando nos humilhamos na presença de Deus, a Bíblia diz que aquele que se humilha, ele encontra graça diante de Deus. Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, encontra misericórdia de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4:10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Porque Ele assim exalta aqueles que se humilham. Porque aqueles que se humilham, eles vão encontrar o amor e a misericórdia do Senhor Deus. As pessoas hoje em dia, elas não querem mais se humilhar de maneira nenhuma. Existe arrogância, as pessoas elas querem ganhar perante as outras. Elas querem ter o orgulho para não ter o ego delas ferido, não ter o orgulho ferido. Então a gente se depara com muitas pessoas desse tipo, que por não se humilhar diante do Senhor, aquele pecado vai ser costumeiro na vida dela. Ela vai acostumar com uma situação que ela não vai conseguir mais sair dele. Mas a Bíblia mostra que para sermos cristãos, para sermos servos de Deus, tem que ser diferente, tem que se humilhar, tem que se voltar ao Senhor, tem que se voltar ao pó, à cinza, tem que se voltar novamente na presença de Deus nas nossas vidas. Se humilhar perante o Senhor é mais que garantia, é mais que garantia da vida eterna, é mais que garantia do desfrutamento das bênçãos do Senhor, porque quem se humilha, ele não está sendo derrotado, mas sim abençoado por Deus. A segunda coisa para se chegar à presença de Deus é lendo a Bíblia, livro esse que contém 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, e todos contendo muitas promessas. A Bíblia ela é um livro que é escrito por 44 autores diferentes que nunca se conheceram um ao outro e mesmo assim concordaram num só mesmo escrito, falando tudo aquilo que Deus havia ditado para esses autores que nunca estudaram sobre a história um do outro e escreveram concordemente o que o outro queria dizer, ligando o fato um no outro. Sendo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela nos revela a salvação, ela nos revela o nosso pecado interior, ela nos revela que nós, embora sendo pecadores, falhos, nós somos aceitos por Deus. Quando assim cremos na palavra dele, quando assim nos esforçamos para entrar na presença dele. A terceira coisa para nós chegarmos na presença de Deus é nós mudando de direção em nossas vidas. Então, para andarmos na presença de Deus, para nos tornarmos servos de Deus, nós temos que deixar aquele caminho tortuoso ao qual andávamos quando estávamos ainda no mundo, quando nós não conhecíamos ainda a verdade, a presença de Deus em nossas vidas. Pois assim também, quando Adão e Eva caíram em pecado, voltaram-se ao estado pecaminoso na vida deles, foi quando eles mudaram a direção da vida deles, porque eles estavam indo naquele momento na direção do fruto, que não podiam comer do fruto do conhecimento. Então, assim, muitas vezes nós, por queremos irmos a um outro caminho, uma outra direção diferente a qual o Senhor nos chamou, nós caímos novamente.
em nosso pecado, em nosso eu, aí assim nos afastamos de Deus, e muitas pessoas têm a sensação de que Deus se afastou delas. As pessoas têm a sensação de que Deus não está mais querendo aceitar a vida delas, mas na verdade é ao contrário. Muitas vezes, as pessoas muitas vezes não querem a presença de Deus por ir numa direção diferente a qual o Senhor nos chamou. A quarta e penúltima coisa para chegarmos à presença de Deus é nós dando ouvidos ao Espírito Santo. Existem muitas pessoas que, por não dar ouvido ao Espírito de Deus, elas fazem aquilo que é do seu próprio agrado, sua própria vontade. Existe até mesmo aquelas pessoas que confundem a voz do Espírito Santo com a voz da sua própria consciência, ou às vezes do seu próprio pensamento, pois não é assim que o Espírito de Deus muitas vezes fala conosco, embora ele fale em nossa mente também, em nosso coração. Então existem várias maneiras de Deus falar com cada um de nós. Alguns ele até mesmo já falou em sonhos, em revelações, e seja de várias maneiras, e a Bíblia diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso é Jesus está nos alertando que quem ouve a voz dele vai segui-lo, pois não vai seguir estranho nenhum. Assim, quando nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, nós não seremos enganados por ninguém, pois ele não nos deixa enganado. E a Bíblia ainda nos alerta que a unção dele nos ensina todas as coisas, e não é necessário ninguém ficar querendo nos ensinar. A quinta e última coisa, para nós chegarmos na presença de Deus, nós devemos interceder uns pelos outros, pois quando nós estamos intercedendo pelo nosso irmão, nós o estamos assegurando ele de não cair na cova. Nós estamos ali, no meio, entrando no meio. Quando vem o adversário sobre a vida dele, nós entramos no meio com nossas orações para não deixar que o adversário ataque ele. É a mesma coisa que nós estamos dizendo assim: eu vou entrar na frente, porque você, antes de atacar meu irmão, você passa por mim, porque do meu lado está Jesus Cristo junto conosco. E aí nos formamos assim 3 elos, porque quando nós intercedemos uns pelos outros, existiu muito caso de pessoas que saíram de enfermidades, porque intercediam por aquelas pessoas que estavam à beira da morte, que estavam ali naquele momento que o fim delas seria morrer, e aquela pessoa se ligou para interceder. Então Deus se agrada dessas coisas.